Yander, tem mais gente ao vivo nesse plantão do SBT News. Acorda o povo todo que tem notícia quente. Bom dia, Basília Rodrigues está com a gente ao vivo aqui por hoje também. Ela trouxe essas informações com exclusividade e vai participar com a gente ao vivo no News Sábado. Basília, bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Qual que é já a repercussão? Vamos explicar também, trazer um pouquinho dos detalhes dessa decisão de Gilmar Mendes. Ele está questionando também a competência desse advogado, né, doutor Paulo Emendabili Souza Barros de Carvalhos, para fazer o pedido do habeas corpus e passando o mérito da decisão para o ministro Alexandre de Moraes. Bem-vinda, Basília. Oi, tudo bem, Roberta e Yander? Muito bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no SBT News. Acabou de sair essa decisão do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, que encerra, né? Ele enterra qualquer chances deste pedido específico, um habeas corpus impetrado por um advogado de São Paulo, de ir para frente. Este advogado, Paulo Emendabili, ele ingressou no STF com um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse para casa, tivesse autorizada a sua prisão domiciliar, exatamente no dia que começaria a valer uma janela dentro desse recesso judiciário em que Alexandre de Moraes não poderia ficar de relator do caso. Esta é uma previsão regimental. O regimento do Supremo Tribunal Federal impede que quem esteja na condição de presidente da corte assuma a distribuição de processos, né? Seja colocado ali como um nome para sorteio de processos. O Paulo Emendabili, que é este advogado de São Paulo, como você destacou, Roberta, ele entrou com esse pedido no início desta semana. A distribuição aconteceu, a autuação do pedido aconteceu no dia 12 de janeiro, portanto, segunda-feira, quando começaria, né? Quando começou a valer este prazo em que o ministro Alexandre de Moraes, porque está na presidência da corte, ele que é vice-presidente do STF, mas nessa segunda metade do recesso judiciário assume a presidência da corte, ele fica impedido de participar ali da distribuição de processos para ele, né? Porque tem outras responsabilidades, né? De comandar a corte neste intervalo do recesso judiciário, pelo menos até o fim deste mês. Então, o advogado, a gente pode fazer essa avaliação, né? Levando em consideração os diferentes elementos, aproveitou esta janela para entrar com um pedido, tentando caminhar por outros gabinetes. Para você ter uma ideia, começa pelo gabinete da ministra Carmen Lúcia, como ela não é relatora do caso de prisão ou soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse caso acaba subindo para a vice-presidência, que está o Alexandre de Moraes, e ele diz: olha, eu não posso julgar isso, porque como estamos no recesso judiciário, o próprio regimento da casa proíbe, né, não autoriza que eu participe deste sorteio, que eu fique com essa relatoria. E aí ele encaminha para o decano da corte, Gilmar Mendes, dar logo uma resposta para este caso, para não gerar repercussões indevidas, algo que até o próprio ministro decano Gilmar Mendes coloca na sua decisão. A gente está diante de um caso tão rumoroso, né, que trata aí da tentativa de golpe, mais de 1.000 ações penais. Neste momento tem 179 pessoas presas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem tanto assunto para a gente se importar e compreender por que ficar perdendo tempo com um pedido como esse, que de cara foi considerado inadmissível pelo ministro decano. Não demorou muito tempo. Ontem à noite teve toda essa tramitação do ministro Alexandre de Moraes encaminhar para o gabinete de Gilmar Mendes, e agora cedo, acabei de receber esta decisão, o ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido, né? Ele fala: não dou conhecimento. Então, como muito bem pontuou o Yander Porcela, não é uma manifestação de mérito. Será que ele concorda ou não com a prisão domiciliar? Ele está dizendo nesta decisão que não cabe a este advogado, que não tem nada a ver com o caso, inclusive ele tem um histórico profissional que tem a ver com o direito, porque ele é formado, né? Ele é um advogado, mas ele também tem outras experiências, ele cuida de harmonização facial, de odontologia. Não era nem por isso que um recurso como este poderia se tornar
considerar inválido, mas é porque ele, mesmo com toda essa experiência, não tem relação nenhuma com o julgamento da tentativa de golpe, quanto mais com a defesa técnica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que conta com uma banca de advogados expressiva, né, comandada por Celso Vilardi, advogado que atuou muito no Supremo na defesa de réus, de pessoas investigadas pelo processo do Mensalão. Ele se uniu com outros advogados que são mais ligados à área política, ideológica, técnica do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem reiteradas vezes movido pedidos de prisão domiciliar. Até aqui, eu até perdi as contas de quantos pedidos de prisão domiciliar a defesa de Bolsonaro já apresentou. Todos negativados, todos rejeitados pelo ministro relator, que é o chamado juiz natural do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Então, qual a chance de um pedido que chega assim paralelo, né, fazendo a curva nas regras principais, nas regras já utilizadas ao longo de todo esse processo, poderia ter alguma chance de aceitação na corte? Nenhuma, né? Por isso que rapidamente o ministro Alexandre de Moraes, de posse deste pedido deste advogado, encaminhou ao decano, que tem essa competência de tomar atitudes, tomar decisões nesse intervalo do recesso judiciário. Mendes não demorou muito, já matou no peito essa questão, rejeitou por ser um pedido inadmissível, que vem de uma pessoa que não tem nada a ver com o caso, e ele até fala, olha, inclusive, a gente não pode acolher um pedido como esse, porque aconteceria uma inversão dos valores, das regras adotadas aqui na jurisprudência da Corte. Porque imaginar que qualquer pessoa fora de um processo tão complexo como esse possa questionar a decisão do juiz natural, do relator original do caso, indo de maneira paralela, né, alternativa, procurando outros gabinetes. Roberta? Obrigada, Basília. E só para o Yander encerrar, amarrar aqui essa análise e a gente trocar de assunto, pedido pouco representativo, como a Basília estava explicando, né, Yander? Feito por um advogado de São Paulo, não ligado diretamente ao processo e que foi negado agora por Gilmar Mendes e que só serviu para movimentar mais o assunto da tentativa de prisão domiciliar. É isso, né, Yander? Exatamente, Roberta. Esse advogado, como a Basília muito bem pontuou, não tem nada a ver com esse processo da trama golpista, com esse processo que gerou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um advogado de São Paulo e até no histórico ali dele, a gente publicou lá no nosso site do SBT News quem é esse advogado. Então, para quem quiser também ter mais detalhes, pode entrar lá no site do SBT News. A gente resgatou esse histórico dele. Em 2016, ele, inclusive, entrou com um pedido na Justiça contra aquela nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ministro do governo Dilma. Naquele momento que a ex-presidente enfrentava um processo de impeachment já ali no Congresso Nacional, e ela fez uma tentativa de colocar o ex-presidente, que naquele momento era ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, no governo. Ela tentou nomear ele como ministro da Casa Civil, e aí essa decisão foi interpretada naquele momento pelo ministro Gilmar Mendes como uma tentativa de interferir, de dar ao ex-presidente, que naquele momento era investigado pela Lava Jato, um foro privilegiado. Foi toda uma confusão que a política que aconteceu naquele momento, e esse advogado participou, então, desse momento. Esse habeas corpus, ele colocou o ministro Alexandre de Moraes, Roberta, como coautor. E na linguagem jurídica, essa denominação de coautor, ela corresponde a um agente público que supostamente praticou algum ato ilegal contra a liberdade ou locomoção de alguém. Então, foi ali realmente um ato bem inusitado, Roberta. Yander, obrigada. Basília Rodrigues, participação inédita, extra aqui com a gente. Um beijo para você. Rapidinho, você ainda está me ouvindo? Tô te ouvindo.
Dizer que enquanto essa decisão não saía, né, eu e o Leandro Magalhães procurou pessoas ligadas à defesa, a família, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, antes de vir a decisão, eu mandei mensagem para um dos principais auxiliares de Bolsonaro, perguntando o que você acha que vai dar esse habeas corpus, e ele disse chances promissoras de liberdade, ou melhor, de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A madrugada na rede bolsonarista, com a divulgação dessa notícia, foi bastante agitada. Como é a HC, né, habeas corpus, diz respeito ao livre trânsito, ir e vir das pessoas que em tese estariam sob uma decisão ilegal e presas, esta decisão ela é tida como urgente. Por isso que ficamos até acordados, achando que poderia vir uma decisão do Gilmar Mendes. Não é um pedido qualquer. O HC ele tem prioridade, ele fura a fila, porque pode ser para salvar uma pessoa de uma injustiça, o que não foi entendido neste caso. A gente está falando de um cometimento de um crime que teve início ali em 2022, o seu ápice no 8 de janeiro de 23, um longo processo jurídico, investigativo também. A condenação foi em setembro, foi respeitado o trânsito em julgado, apresentação de vários recursos para que, de fato, além da decisão de mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, o juiz relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, optasse pela chamada Papudinha, né? Que é aquele prédio de presos ilustres dentro do complexo da Papuda. Então foram tantas etapas para você imaginar que um pedido alternativo como esse pudesse ter força de derrubar todo esse edifício, né? Toda essa construção do processo até agora, realmente era mais expectativa do que realidade. A gente vê com base nessas decisões e já tem já tem texto publicado no site do SBT News com os detalhes, os trechos da decisão do ministro Gilmar Mendes. A gente vê que esse pedido nem mesmo bateu na trave, ainda que tenha gerado muitos rumores, muito barulho nesta madrugada. Fato é que a defesa e os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda depositam esperanças em uma prisão domiciliar no decorrer dos dias, mas se isso acontecer, não vai ser por este pedido. Realmente vai ser pela defesa técnica original de que o Bolsonaro proviu.